Olha, eu quero falar com você de casa agora sobre reabilitação. E quando falamos em reabilitação, não unicamente eu quero me dirigir aos idosos, mas todos nós precisamos de reabilitações. Pode ser que você tenha passado por um contratempo, onde você sofreu um acidente e precise de fisioterapia. Ou então para você que precisa deixar aquele parente, eu vou viajar, não tenho com quem deixar aquela minha tia, a minha avó, e eu quero que ela fique confortável. Mas nós não estamos falando de asilo, estamos falando da clínica Caiprel em 2 unidades, em Descalvado e agora também em Porto Ferreira. Para conversar com você de casa está aqui a minha amiga Ana Érica. Seja bem-vinda ao nosso programa, Ana. Obrigada, Matheus. Uma alegria, um prazer imenso estar aqui novamente nesse programa maravilhoso. Ana, são quantos anos já de estrada? Como fisioterapeuta, bastante, né? Mas na área de idosos mesmo, desde 2017 que eu trabalho com idosos. Ou seja, 6 anos já trabalhando, se dedicando a esse público. A Caiprel surgiu de onde para aquele que não a conhece, não conhece a clínica? Conta pra gente, Ana. Caiprel surgiu de uma necessidade particular minha, né? Eu estava com os meus pais, na verdade a minha mãe apresentou um tumor intracraniano e eu precisava dar muita atenção para ela. O meu pai desesperou de ver o quadro e acabou desenvolvendo Alzheimer. Então eu tinha ali 2 pessoas extremamente fragilizadas emocionalmente, fisicamente e já com uma certa idade e precisavam de um tratamento que fosse contrário até ao próprio diagnóstico. Porque quando minha mãe fez a cirurgia, a possibilidade de ela não voltar a falar, andar, nem se comunicar era muito grande. E eu queria ir contra, né? Eu queria a favor do milagre, né? Que Deus pode fazer na nossa vida. Foi aí que, pela necessidade, eu precisava de um lugar onde eu pudesse dar toda a atenção, todo o tratamento e, ao mesmo tempo, gerar renda, né, Matheus? Porque não é barato. A gente sabe que é um tratamento que exige, né, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional. E aí eu precisava de tudo isso. Então surgiu a ideia de empreender, ajudando não só meus pais, mas ajudando outras pessoas que precisassem de cuidados também. Ana, você me fez pensar agora num ponto interessante, porque assim, quando nós temos pessoas que precisam de cuidados, estão com problemas em casa, nós, por exemplo, eu trabalho na televisão, eu não sei cuidar, por exemplo, de uma pessoa que esteja enferma na minha casa. Eu preciso do auxílio de um profissional. E muitas pessoas que às vezes podem inclusive estar nos acompanhando agora em casa, falam assim, opa, ela está falando comigo. Porque a pessoa pode ter o enfermo, pode ter o paciente dentro da casa, mas ela não está sabendo cuidar. Quando a gente não cuida com as devidas necessidades que aquele paciente precisa naquele momento, isso pode ser prejudicial para a melhora dele também, não? Você pode ter uma piora do quadro, né? Porque realmente, por mais que nós tenhamos boa vontade, nós queiramos ajudar, nós mesmos queiramos cuidar, nós estamos lidando com uma vida. Sim. E nós temos uma técnica, né? Desde uma técnica para retirar esse idoso da cama, como colocá-lo, transportá-lo de uma cadeira para a cama e vice-versa, como começar o processo de marcha novamente, prevenir quedas, uma alimentação adequada. Então, tudo isso exige conhecimento, não é só amor, eu amo aquele familiar, eu quero cuidar do meu familiar. Não, exige uma técnica, né? E isso pode sim prejudicar esse familiar que está precisando do cuidado. Anny, quando a gente fala de conversar com o público, principalmente nesses cuidados para com o idoso, neste caso, a gente tem que contar com uma equipe multiprofissional. Lá no Caiprel você tem uma equipe que dá todo o suporte para aquele paciente que pode tanto ir para pousar e ir embora, passar o dia depois ele ir embora, como também para com aquele que está interno, não? Sim. É uma outra coisa interessante, né? Muitas vezes a gente fala assim, não, em casa eu tenho cuidador, vai um fisioterapeuta, vai um enfermeiro, ótimo, né? Já é um bom começo para nós termos um bom cuidado em casa. Mas você imagina você ter a possibilidade de todo dia ter fisioterapia individual, atividade física coletiva, atividade cognitiva, interação social, uma nutrição adequada. É isso que o Caiprel oferece.
tanto para quem vai só passar o dia, né, em regime de creche, como também para a pessoa que fica lá em longa permanência, que a gente chama, né? Longa permanência não é morar para sempre. Ela pode passar aí 1 mês, 2 meses, um período um pouco mais prolongado, ou sim, morar lá. Então nós oferecemos um tratamento intensivo. E o que é legal, né, Matheus? Todo o ambiente, ele é preparado para o idoso. Então nós temos barras, nós temos cuidadores que são todos treinados e capacitados. A alimentação, desde o cuidado com uma carne ser triturada para que não haja engasgamento, a hidratação adequada, o idoso não gosta de tomar água. Então nós temos toda uma técnica, né, e uma rotina que promove saúde, qualidade de vida, bem-estar para o idoso ou para a pessoa que não é idosa e precisa de um período de reabilitação. Ô, Ana, quando a gente fala em deixar o nosso parente em um determinado local, muitas pessoas acabam achando que isso seja um asilo. E a palavra asilo traz uma certa preocupação para aquela pessoa, porque já ouviram tantas histórias, já viram tantas situações, maus tratos, enfim, são N situações que a gente nem vai comentar sobre isso. Qual que é a diferença do CAIPREL para um asilo? Para que a pessoa entenda o quão importante é o trabalho que vocês realizam em prol destas pessoas que estão em busca da reabilitação. O modelo asilo, ele vem de uma época, né, de uma possibilidade de você acolher pessoas idosas que não tenham família, que não tenham condição socioeconômica de se proverem, né? Então ela não tem ali a sua casa própria, ou se tem, não tem condição de pagar alguém que cuide, não tem um familiar que cuide, então ela vai para uma instituição que é um abrigo, um asilo para pessoas que não têm condições financeiras ou familiares de se sustentarem, tá? E ali elas vão como residência. Sim. É lógico, evoluiu para uma doença, eles vão ser cuidados. O CAIPREL, ele vem mais com uma conotação de pousada, de um local adequado para a pessoa residir. Então, por mais que tenham outros idosos, ali a gente tem todo um olhar terapêutico, né? Então, hoje em dia, existem asilos ainda? Existem. Sim. Mas a evolução do tratamento do idoso, cada vez mais leva a essa identidade igual do CAIPREL, de ser um lugar que promova saúde, bem-estar, qualidade de vida. Então, normalmente nos asilos antigamente, eles só moravam, ficavam lá quietinhos, cada um no seu canto. E hoje não, hoje a gente tem toda a equipe multidisciplinar que vem para dar qualidade de vida mesmo para esse idoso. Sensacional. Olha, eu queria saber também, Ana, qual que é a diferença, se é uma expansão ou se existe essa diferença entre as unidades de Descalvado do CAIPREL e a de Porto Ferreira, recém-inaugurada. Aliás, vocês de casa vão ver aí as imagens da clínica de Porto Ferreira. Eu senti vontade de ficar por lá, meus amigos. E aliás, eu tô fazendo uma permutinha com a Ana Érica para deixar o Candiano logo mais em breve. Ana, conta pra gente essa diferença, ou se existe diferença. A unidade de Porto Ferreira é uma filial, mas ela nasceu com a ideia de ser só um centro de convivência para idosos. Ia ser como se fosse um spa. Sim. Né? Que você vai lá, passa o dia. Deixo o Candiano de manhã, vou lá e pego ele no final do dia. Isso. Uma creche para idosos. Mas o Candiano não. O Candiano eu levo para minha casa, o Candiano. Candiano é querido. Ana, quem de casa se interessar e quiser conhecer um pouco mais de todo o trabalho, assim, eu falo para vocês de casa com carinho do CAIPREL, porque eu já estive lá algumas vezes, não só para gravações, mas para também tomar um café da tarde. E eu pude acompanhar por frente e por detrás das câmeras como que é todo o tratamento, como é todo o andamento e o trabalho de todo o CAIPREL. É realmente um diferencial incrível que, para você que procura qualidade de vida, para você que procura reabilitação, para você que procura deixar aquela pessoa que você tanto gosta, que você tanto ama, em boas mãos, com tranquilidade, com segurança, está super mais do que indicado o CAIPREL, tanto de Descalvado como também para o de Porto Ferreira. Como que as pessoas entram em contato com você, Ana? Pode entrar pelas redes sociais, né? Que é o CAIPREL _, Instagram, Facebook,
ou através do telefone 19 99158 1314, é o meu celular e eu faço questão de atender todos os familiares, saber da particularidade de cada um, né? Porque nós sabemos que cada um vem com uma demanda, né? Vem com uma história, então eu faço questão de ouvir essa história e saber se o mais adequado é a longa permanência ou não um período só durante o dia para ser estimulado, ter convívio social, ou até para um período de reabilitação. Então eu faço questão de eu mesmo atender as pessoas. Você de casa que se interessou, visite, conheça um pouco mais, um pouco melhor através das redes sociais. Aparecem os contatos para vocês. Acredito que com as imagens também que nós mostramos há pouco para vocês aqui em nosso programa, isso deve ter com certeza despertado aquele interesse em poder conhecer um pouco mais e um pouco melhor. E eu costumo dizer que para a gente conhecer um pouco mais e um pouco melhor, nada melhor então do que estarmos indo visitar, estarmos acompanhando de pertinho. E assim você pode ter total confiança e segurança do trabalho que eles realizam. Manda um beijo carinhoso pro Márcio, que hoje não veio aqui, mas em breve estará para falar do livro dele, que eu vi que ele postou há poucos dias atrás um livro. Quero que ele venha compartilhar com a gente. Vai ser um prazer estar aqui novamente, Matheus. Obrigada a todo mundo e sintam-se convidados a conhecerem o Caiprel Descalvado e Porto Ferreira. Tenho certeza que vocês vão ter uma outra visão do que é tratamento de idoso. Não é asilo, mas sim um lugar adequado, especial e com muito amor e carinho para cuidar dos nossos idosos, das pessoas que precisam de reabilitação. Esta é a Ana Érica, gente.